boa noite. O programa É de Noite já vai começar, mas antes eu tenho um recado especial para você. Olha, segue lá no nosso Instagram, @programa É de Noite, com informação. Todo dia tem informação, vaga de emprego e muito mais para você no nosso Instagram. Também no Facebook nós temos partidas de futebol ao vivo, também giro de informações, novidade, vagas de emprego no Facebook, tem na página e no grupo @programa É de Noite. Para você que está no nosso YouTube, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, porque quando o programa entrar no ar ou quando nós colocarmos alguma reportagem, alguma matéria, alguma novidade, pelo sininho, você é o primeiro a ficar sabendo, tá bom? Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento de Loja Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Olha, não importa onde você está, a entrega é garantida e, claro, fala que viu no É de Noite, tem aquele descontão para você. E é de modas, qualidade e estilo. Neste mês, a compra a partir de R$100 tem um descontão para você. É de modas, fala que viu aqui no programa É de Noite, tá bom? Vamos chegando com mais um assunto da atualidade, temas polêmicos e muita informação para você. Mas antes disso, compartilhe a nossa transmissão. Através do seu compartilhamento, nós vamos chegar para mais pessoas e levar a informação para você. Não só Facebook e YouTube, mas por diversos canais que nós chegamos pelo Brasil e pelo mundo. Vamos juntos nessa! O programa É de Noite vem chegando com muita informação para você. O programa É de Noite está no ar! Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Nós vamos chegando em mais uma semana de programa É de Noite e é muito bom ter a sua companhia. Olha, já estamos na edição de número 39, hein? Lembrando que no dia próximo 15 de março, fazemos um ano de programa É de Noite. Para você que não me conhece, eu sou o Cuca Labareda e nós vamos juntinhos em mais uma semana, trazendo muita informação, trazendo temas polêmicos, temas que nós vamos debater, discutir e, claro, lembrando que a sua opinião sempre é muito importante. Então, antes de eu chamar os nossos convidados, que já estão prontos, quero fazer um convite para você. Você que está no Facebook, pega aí o nosso link, e compartilha ele. Compartilha nas redes sociais e joga nos grupos da família. Você que está no nosso Instagram, você se inscreve em nosso canal. Lembrando que nós estamos ao vivo agora para a TV Lagos, que está junto conosco, para a TV Gazeta Popular, também para a nossa FM, também para Elemental Channel e Rede SDP. Todo mundo ligadinho pelo Brasil e pelo mundo acompanhando o programa É de Noite. O nosso tema de hoje é fé virtual. Como assim fé virtual? Nos dias de hoje, a fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e aí, as pessoas têm fé, continuam com o mesmo amor, continuam com a vontade de ir à igreja ou tudo online mudou? Eu tenho 3 convidados especiais para falar desse tema, mas antes disso, o programa É de Noite está no ar. Roda a vinheta. É de Noite, com Cuca Labareda. O programa É de Noite está no ar e você que está participando conosco, vai mandando abraço, vai compartilhando. Quem está aqui com a gente? A Debbie mandando boa noite. Alô, Debbie, boa noite. O Luciano Pussi. Luciano, obrigado, hein? Estivemos lá no podcast, lá dos jovens da Igreja Batista. Rapaz, comi pizza, hein? Tava bom demais. Obrigado, viu? O Jorge também está aqui conosco, a galera da Marabras Pirituba, mas já quero chamar os nossos convidados. Vou começar chamando ele. Meu amigo, apóstolo Nilson Rosa, da Igreja Batista Águas que Saram. Alô, Nilson! Quanto tempo, meu amigo? Boa noite! Boa noite, Cuca. A paz do Senhor, Deus abençoe. É um prazer enorme poder estar com você. Espero poder ajudar em alguma coisa ou de alguma forma. É um prazer muito grande poder estar com você nessa noite.
Obrigado, viu? Obrigado por estar conosco, aceitou o nosso convite. Um abraço quero ver a galera, os irmãos da Igreja Batista Água Quissara chegando, mandando abraço e compartilhando, hein? Também quero chamar meu grande amigo. Rapaz, foi lá pro seu gabinete presidencial e tá bonito. É palmeirense, ficamos um pouco chateados, mas tudo passou, né? Meu amigo pastor César Golfeto, da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista da Vila Clarice. Pastor César, boa noite, um prazer ter o senhor aqui, viu? Boa noite, Cuca Paz, boa noite ao apóstolo, a paz, ao nosso amado que está aí, não me recordo o nome, quero dizer que estou muito feliz de estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, né? Como disse o apóstolo Nilson, queremos ajudar naquilo que é possível. É sempre importante a gente estar falando das coisas de Deus para o crescimento da Igreja de Cristo, amém? Amém. Vamos sim falar sobre um assunto muito importante e também o apóstolo Jean, que é da Igreja Cafira. Ele já vai dizer o que é Cafira, ele vai contar para nós. Aceitou o nosso convite de bate-pronto. Apóstolo Jean, muito boa noite. É um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Vamos falar sobre a fé virtual. Seja bem-vindo. Boa noite, Cuca. Boa noite a todos. Deus abençoe ao apóstolo, ao pastor, que nós possamos fazer um bom programa e que os irmãos curtam, gostem e que a gente possa colaborar de alguma forma. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bom, e você que está aí do outro lado, você pode participar conosco, porque aqui você tem voz. Você pode mandar mensagem de áudio, já anota o nosso WhatsApp aí para você participar conosco e você, claro, está ligadinho aqui no programa. Envie sua mensagem de áudio e faça a sua pergunta pelo número 11 94936 7544. Aqui você tem voz. É de noite, com Cuca Labareda. Então você pode mandar a sua mensagem de áudio no 11 94936 7544. Antes da gente começar a falar do assunto, quero dar um abraço para toda a galera que tá, muita gente chegando. E olha, nós vamos fazer uma gincana aí, das 3 igrejas. Qual mais se inscrever no canal, compartilhar e mandar abraço no final, a gente vai dar alguma coisa aí. A nossa querida Maria Aparecida Mota mandando... Oi, pastor. Ô, Cuca, com a fé virtual, já dá o Mundial do Palmeiras 2022 para os irmãos. Pronto, tudo virtual, né? Vamos dar um copo com água virtual aí, toma água. A Maria Aparecida participando, a Ana mandando, oi, meu vô tá aí. A Ana tá liga. Quem que é? Do apóstolo. A Érica mandando boa noite. Caio Lourenço, meu eterno camisa 10, boa noite. A Marcinha tá aqui. Andréia Santini, um grande beijo, também tá participando. A Ana... A Érica mandando glória a Deus, a Cleide também está aqui, a Cristina, Luiz Lúcio também está participando, o Pedro está mandando a paz, o Jorge... Tô ganhando a camisa, já estou ganhando o Mundial Virtual, hein? É tudo lá da igreja. Jória, Neta Borges, quem mais? A Luana mandando boa noite. Quem mais aqui? O Jorge falando ótimo programa. A Conceição tá aqui. O Jorge também sempre participando. A Rita, a Érica, apóstolo Nilson, um abraço. A Luana, gente, deixa o Palmeiras quietinho. Deixa esse negócio pra lá. A Adriana também mandando a paz. A Érica, muita gente. Você pode mandar mensagem de áudio ou também interagir conosco. Bom, para quem sabe, nós estamos aqui com pastores, apóstolos, né, da igreja evangélica, mas vamos tratar de todas as religiões, porque nós vamos falar sobre a fé. E quando nós falamos sobre fé, nós não estamos especificando determinada igreja A, B ou C. Mas nós sabemos que no mundo de hoje, a tecnologia que era para ficar cada vez mais forte no futuro, a pandemia fez com que o que iria ficar forte daqui 3, 4 anos, tivesse que ser um pouco mais rápido. E hoje, dificilmente você vê pessoas indo para a igreja com a Bíblia na mão. Hoje a pessoa vai com o celular e ela tem tudo dentro do celular. Hoje a pessoa não quer ir para a igreja, assiste o culto em casa. Então eu vou começar. Apóstolo Nilson, resumidamente, como que funcionou a Igreja Batista durante a pandemia? Um ponto fundamental foi a pandemia, né? Eu até tive há pouco tempo, pastor César, nós comentamos a esse respeito.
a internet, né, o culto virtual foi de suma importância nesse tempo de pandemia. Mas, ao mesmo tempo que eu consegui enxergar, eu consegui ver, foi uma acomodação muito grande dos cristãos em poder assistir o culto em casa, no seu conforto, não tendo que, enfim, não tendo que se sair de casa para ir para a igreja, enfim, todas essas coisas. Quando a igreja voltou ao normal, as pessoas continuaram querendo assistir o culto pela internet virtual. Então, uma coisa, até a Luana, que falou do Palmeiras aí, pastor César, é uma palmeirense roxa, ela. Não, Ela disse o seguinte para mim, apóstolo, fala da importância fala da importância da internet, mas fala também da importância de que ela é uma ferramenta de suma importância, só que eu acredito que os cristãos, no geral, não estão sabendo usá-la como uma ferramenta importante para a igreja, e sim para o comodismo. De fato. Ó, você que está aqui nos acompanhando, eu tenho um vídeo para falar de igreja de fé virtual, de um negócio. Não vai embora até o final do programa. Eu tenho um vídeo que, se você não viu, você vai ficar de boca aberta e aí a gente vai debater sobre isso. Apóstolo Jean, a pandemia chegou, Igreja Cafir, conta para nós o que significa Cafir e como que funcionou a Igreja Cafir durante a pandemia. Se adaptou ao culto virtual? Teve pessoa, porque a igreja também tem que ter pessoas que consigam fazer isso, né? Pastores ou algum membro que consiga ajudar a fazer isso. Como que funcionou a Igreja Cafir nessa mudança muito rápida para a tecnologia virtual? Bem, Cafir, a gente entende, né, que quando Deus nos deu o nome da Cafir, o Senhor nos direcionou, né, a um entendimento daquilo que nós podíamos ser. Então, Cafir significa casa, porque nós entendemos o que é a nossa comunidade, é uma casa. Apostólica, porque nós cremos nos fundamentos apostólicos. Filhos, porque entendemos que é o que somos em Jesus. E reino, porque é o que pregamos. Então, por isso, casa apostólica, filhos do reino. Casa, porque entendemos que somos uma casa. Filhos, porque entendemos que somos isso em Deus, em Jesus. E reino, né, apostólico, porque cremos nos fundamentos, e reino, porque é aquilo que pregamos, a mensagem do reino. E quanto ao trabalho com a internet, nós já fazíamos anteriormente a pandemia, então nós já tínhamos nossos cultos transmitidos, né? Agora, é claro que com a pandemia nós tivemos que aumentar um pouco o trabalho, né? Nós tivemos que colocar algumas coisas a mais para a gente poder ter mais excelência naquilo que fazíamos, porque agora nós já não tínhamos aqueles cultos esporádicos que talvez nós pudéssemos ou não transmitir. Nós precisávamos transmitir sempre. Então, aí a gente teve que se adaptar a isso. Agora, nós sabemos que algumas pessoas não entenderam ainda a internet, né, não compreenderam a internet, e às vezes ficam em casa e acabam até, como foi dito aqui, se acomodando. Mas eu acredito, sim, que se nós instruirmos, né, hoje eu tenho, de todas aquelas pessoas que congregavam conosco, quase 100% já de volta na igreja, né, mas nós instruímos, né, os irmãos a entender a internet, a compreender, né, que a internet é um paliativo. Ela não pode ser algo definitivo. Se nós entendermos o que significa culto a Deus, né, nós não podemos usar a internet de forma total ou sempre, né, ou como se fosse o único meio, né, porque se eu entendo o culto bíblico como ele de fato eu não posso ter a internet como algo definitivo, é paliativo, né, é uma ajuda, não algo que possa ser sempre, né?
De fato, muita gente participando, a Joyce está aqui, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando pela nossa FM, a irmã Maria da Igreja Batista, o Renatinho mandando boa noite, apóstolo Nilson, a Luana falou que a Igreja Batista está em peso. Pastor César, eu coloquei aqui uma pergunta, vocês vão aí, você é a favor do culto online, sim ou não? Pastor César, sabemos que lá atrás, missionário R.R. Soares e Edir Macedo, dentre outros, entraram na televisão. Um método de divulgar a palavra de Deus, né? Outros pastores foram entrando, sabemos que não é fácil você chegar em uma televisão. Com a criação de um Facebook, né, tudo já deixou um pouco mais tranquilo. Nos anos 2000, quando eu estava na Brasileiros Pegar a Bíblia, lá tinha uma rádio, a Rádio Doce Harmonia. Pastor Daniel Caetano falou, de domingo eu vou colocar os cultos, porque tem pessoa que não consegue vir à igreja. Então eu ficava lá na rádio. Primeiro domingo, top. Segundo domingo, terceiro domingo, a igreja caiu quase pela metade. Porque as pessoas ficavam em casa. Aí eu falei, pastor, posso no meio do culto quebrar o culto e eu entrar? Você está nos acompanhando? Pode. Aí eu entrava, os irmãos ligavam na rádio querendo me pegar. Pô, eu estou ouvindo o culto. Eu falei, mas espera aí, você está ouvindo porque você não pode vir à igreja ou porque você se acomodou? Então, existia isso. Mas agora com a internet, qualquer pessoa tem o celular. Qualquer pessoa pode acompanhar. Pastor César, houve uma transformação de rádio e TV para o online. Como que a Igreja Batista trabalhou na pandemia? Ou continuou trabalhando na necessidade e parou? Ou continua? Cuca, você me permite chamar de Cuca, né? Sim, claro. Cuca, assim, eu creio que esse mundo online, né, esse mundo virtual, internet, enfim, tudo que a gente vê na tecnologia, ela vai sempre cortar dos dois lados. É uma faca que vai cortar dos dois lados, tá? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O negativo é a questão, como os dois apóstolos aí, nossos amados já disseram, há aquela ausência de pessoas. Alguns conseguem trazer todo o povo de volta, né, presencialmente falando, outros, infelizmente, não. E para outros, aquela coisa foi bom, porque eu entendo que o lado positivo, por exemplo, de culto pela internet, online, você consegue alcançar lugares que até então, quando você estava só presencialmente falando, não conseguia. Então, você consegue estender, abrir o leque, chegar mais longe. Eu entendo que a nossa visão, como igreja local, Igreja de Cristo, é realmente levar o evangelho do reino para todos os cantos. Se eu não posso ir pessoalmente, fisicamente, a internet é o meio para me evangelizar, a internet é o meio para me levar a palavra de Deus, para falar do amor de Cristo, enfim. Se tratando de culto, eu sei que teve talvez até um lado mais negativo do que positivo, como já foi dito aí pelos meus irmãos, né? Muitas pessoas se acomodaram, muitas pessoas acharam que não tinha mais necessidade, mas a gente entende biblicamente que a comunhão do corpo é muito importante. Tá? A comunhão da igreja, os irmãos estarem juntos, é muito importante. E você, às vezes, para trazer de volta, não é fácil, tá? Porque a pandemia, uma das coisas que a gente percebe claramente, eu não sei se os apóstolos concordam, pôs muito medo nas pessoas, muita insegurança, muita incerteza. Então, por mais que a gente tome cuidado, faça aquilo que foi dito pelas nossas autoridades públicas, né, a questão de distanciamento, álcool gel, máscara, etc. Olha, eu vou falar a verdade para você, tem irmãos da nossa igreja local que ainda não vieram na igreja presencialmente falando, tá? Desde o início da pandemia? 2 anos, Cuca, 2 anos. E participam do culto online, a gente se fala, a gente conversa pelo WhatsApp, mas aquela insegurança, aquele medo de estar lá e, pô, e se acontecer alguma coisa? Só que, assim, eu vejo que, positivamente falando, né, é aquela questão da distância que ela alcança, que o culto está sendo transmitido. E, negativamente, é a questão da ausência de alguns irmãos. A gente, até agora, não conseguiu ainda, né, reunir toda a igreja, não conseguiu. Sim. Aqueles que já estavam antes da pandemia, como eu disse, alguns não voltaram, outros esporadicamente. Graças a Deus, a gente percebe que o número de pessoas tem aumentado a cada domingo. A gente ainda está naquela
naquele sistema de agendamento, tá? Porque o nosso salão aqui não é muito grande, então a gente tem uma porcentagem de pessoas que a gente pode colocar, então eu não posso passar daquele limite, até porque a gente foi determinado pelas nossas autoridades, né? Então a gente acata isso, tá? Então, para alguns, assim, eu vejo que para alguns não faz diferença nenhuma estar na igreja ou estar em casa, tá? Mas outros gostam de estar na igreja, outros gostam de participar. Então, eu acho que tendo esse grupo, né, esses irmãos e outros, eu creio que vão voltar, a gente crê nisso, e outros novos que vão chegar, né, a igreja vai continuar. Mas eu acho que a internet, esses cultos online, eles não devem parar mais, tá? A gente está adotando um sistema aqui para que a gente melhore isso, a gente faça transmissões melhores, né? Vídeos melhores, enfim, som melhor, tudo melhor, porque vai estender, né? Eu entendo que o reino de Deus ele tem que expandir. Então, eu vejo esse lado positivo, tá? E a igreja se adaptou, só que tem essas questões que estão envolvidas, que pouco a pouco a gente vai tratando, vai trabalhando e vai arrumando. Não é fácil, né? A cabeça das pessoas mudaram muito. Você conversa com elas, a cabeça delas mudaram muito, o pensamento mudou muito. Há sempre aquela incerteza, insegurança, medo de alguns, né? Outros já não, como diz, né? Nós cristãos, não, a fé, Deus vai permitir, mas a gente sabe que essa pandemia, infelizmente, já levou muita gente amada e querida nossa, né? A gente sabe disso, eu mesmo perdi gente da família, perdemos irmãos, não da nossa igreja local, mas irmãos de outras igrejas. O pastor Davi Elias, você conheceu, partiu, né? E outros aí, considerados famosos aí no mundo gospel, enfim. Meu querido, a gente tem que tomar o cuidado, tá? Eu vejo que pela internet é importante, sim, né? No meu ponto de vista, tem que continuar, se puder expandir, que faça isso, né? Desde que aqueles que fazem parte da igreja local entendam que a presença deles ali é muito importante. Já, eu tenho um vídeo, gente, um vídeo de uma música que foi cantada na igreja, não vai embora, se você ainda não viu esse vídeo nas redes sociais, você vai ficar com cara de ué. Como é que é cara de ué? Assim, ó. Ué? Calma aí, não vai embora. Apóstolo Jean e apóstolo Nilson e pastor César não vão embora. Ó, a Maria aqui falou, a irmã Cida, eu, por exemplo, tenho comorbidade, comecei essa semana, tá? Retornando. A Joyce, me lembro dessa rádio, ganhei vários prêmios lá, aí você lembra, né? Ei, Joyce, Beto Vidal também tá ligadinho. Eu tenho aqui, ó, eu tenho mensagem de WhatsApp, eu tenho gente mandando áudio, eu tenho uma pergunta para o Jean e para o Nilson. Antes eu tenho áudio. Alô, boa noite. Boa noite, Cuca Labareda, no seu famigerado programa É de Noite. Hoje vamos falar da fé virtual. Bem-aventurado aqueles que crêem sem ver, porque eles herdarão o reino do Senhor. Meu amigo, nesses tempos de pandemia, várias igrejas vazias. Ninguém conseguiu juntar num aprisco os seus rebanhos. Está muito difícil. Todas as religiões, e isso até hoje. O virtual tem sido uma maneira de você conversar com Deus, sim. É sempre importante. Boa noite, meu amigo. Obrigado, meu Sucesso. amigo. Cada dia melhor. Obrigado, meu amigo Jorge, sempre ligadinho com a gente. Nilson, depois eu vou pro Jean. Nilson, lembrando que para você fazer um culto online ou um culto ao vivo, até que o pastor César acabou de falar aqui, estamos melhorando na imagem, no som. Você vai fazer um culto ao vivo, se você ficar com aquele imagem travando, a pessoa, eu mesmo não tenho paciência, eu não assisto. Você tem que investir. A igreja tem que investir. E quando você fala em investir, você fala em dinheiro. Você tem que ter uma internet boa. Você tem que ter uma qualidade de um celular ou de uma câmera boa. Você tem que ter um som bom. Aí, na hora que você precisa, às vezes, de ajuda, não tem quem te ajude. Ou não tem pessoas apropriadas para fazer isso. Nada contra. Mas, exemplo, será que a Deus é amor, que é uma igreja que é mais pessoas de idade, né? Às vezes, será que vão ter pessoas que vão conseguir colocar isto ao vivo?
pensando nisso aqui também, é um outro gasto e uma outra preocupação para o líder da igreja, não é? Com certeza. Eu quero pegar até uma deixa do pastor César, né? Eu tenho membros da igreja também até hoje que ainda não voltaram para a igreja, devido, não à internet, na verdade, mas à pandemia, que trouxe todo esse medo, esse caos. E uma coisa que eu notei que é assim, interessante, é que as pessoas, elas se apegaram tanto à internet, tanto, que elas começaram também, eu sempre participei de igreja que me ensinou, eu fui alguns anos do pastor César, eu nasci na Quadrangular, e me ensinaram que o importante de um cristão, né, hoje eu ensino isso na minha igreja, é criar raiz. É você, né, eu tenho aqui na minha igreja, a igreja vai fazer 18 anos agora, eu tenho pessoas que estão desde o início na igreja, estão até hoje, algumas passaram, já foram, pastor César, a mesma coisa, tantas pessoas, o apóstolo Jean, provavelmente também, pessoas que criaram raízes. E a internet, ela trouxe uma mistura de muitas coisas. E a gente eu aprendi particularmente que quando a gente acaba misturando, a mistura talvez no final não vai ser muito boa, porque ela vai trazer conflito e confusão. A gente não vai... as pessoas assistindo uma igreja de manhã, depois em seguida já vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. Eu tenho irmã na igreja, irmãs que é mais de idade, pastor César, apóstolo Jean, que assistem, que não estão vindo na igreja, e assistem 10 cultos no dia. 10 cultos, de igrejas diferenciadas. Então, né, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. E outra coisa, que quando o pastor César falou, estava falando, a gente vai falando, vai abrindo nossa mente e a gente vai se lembrando de coisas, né? Por exemplo, eu vi muitas igrejas amigas que se fecharam. Eu louvo a Deus, eu agora estou no processo, né, quando eu falo eu, é a igreja, nós, graças a Deus, né, pastor César, compramos um terreno e vamos construir. Nós estamos num processo de pagamos aluguel e pagamos também o valor da prestação do terreno. Vamos entrar no processo de construção. Eu tenho muitos amigos pastores, Cuca, que você também deve conhecer, muitos que fecharam as suas portas porque não tiveram mais condições financeiras, porque as pessoas assistiam os cultos pela internet e não ofertavam e não dizimavam. E a gente sabe que a igreja, ela vive disso. Quando uma igreja ela tem mais sólida, ela tem mais estrutura, ela suporta. Graças a Deus, eu falo para você com muito orgulho, eu conversei com o pastor César muitos tempos a respeito disso. Quero conhecer o pastor Jean de perto também, a gente vai falar muitas coisas. Mas a gente dividiu, nesse tempo, né, pastor César, a gente viveu grandes milagres de Deus, porque a gente via muitas igrejas se fechando, e a gente conseguiu manter a porta aberta, pagando as contas em dia, pagando as contas e fazendo mais, porque você tinha que e fazendo mais. Internet, e aí, isso. E eu ia chegar aí. Visitar, e aí, gastando mais também. Exatamente. Eu até conversei com o pastor César a respeito, porque a gente acabou tendo que investir, né, para ter uma qualidade melhor. Sim. De áudio, de som, para transmitir. Os irmãos, a gente começava a transmitir, não sei se aconteceu com o pastor César, com o apóstolo Jean, mas comigo aconteceu. Os irmãos ficavam assim, caiu, não estou ouvindo ninguém, nossa, o som está horrível. E mandava lá nos comentários lá da live, né? E a gente teve que começar a aprender a fazer uma coisa que a gente não sabia, na verdade, a gente não tinha domínio. E é caro. E aqui a gente teve que investir em mesa, investir em câmera, investir em computador, investir em coisas para poder fazer uma coisa melhor. Não é fácil, não. E aí, apóstolo Jean, algo que a fé virtual, o estar na igreja, hoje em dia poucas pessoas levam Bíblia para a igreja. Poucas. Porque às vezes você coloca no telão, a pessoa lê, tem a Bíblia no celular e tal. E aí, quando a gente fala em fé virtual, outros casos também, como o apóstolo Nilson disse, eu vou usar esse termo, um fake news gospel, né? Tem um site que é Foca Gospel. Então, você, com a internet,
você acaba vendo tudo que é tipo de pregação. Então você vê a pregação A, a pregação B, a pregação C, a pregação D, e você vai se alimentando de um monte de coisa espiritual. Tum, tum, tum. E chega uma hora que te dá um nó na cabeça, né? E aí o senhor, como pastor, tem que tentar. Não, mas peraí, vai por esse caminho. Eu quero emendar duas em uma. Essa fake news gospel, lidar com isso, porque hoje todo mundo gera tipo de pregação e de conteúdo nas redes. E quando alguém vai ler, eu vou até tirar o GC e olhem na tela. Quando alguém vai ler a Bíblia, e aí você já vai ler o celular, ou já vai acompanhar o versículo, e a pessoa, né? Eu, quando eu estou na igreja, quando eu costumava pregar mais, eu ainda sempre falava para o pessoal: desliga seu bichinho virtual, né? Então a pessoa acaba lendo lá e o WhatsApp coloca, tira a concentração. Como lidar com isso? O senhor está lá, prepara aquela palavra abençoada, e aí você vai estar pregando, você vai ver a pessoa está assim, ó, com a cabeça baixa, mexendo no celular. É complicado, né? É complicado. Eu queria tocar num assunto que o pastor César ele comentou, a respeito da internet para evangelização. Isso é muito importante, ela é muito boa para esse fim, e eu concordo com ele. Para a evangelização, né, ela alcança milhares e milhares de pessoas, isso é importante, ninguém pode negar isso. Agora, quanto àqueles irmãos que não vêm à igreja, eu penso da seguinte forma, eu sou muito claro quanto a isso, né? Se a pessoa não vem à igreja, mas ela não vem à igreja, mas também não vai mais a lugar nenhum, né? Você até leva essa pessoa a sério, porque ela não vai para a igreja, mas ela também não vai para canto nenhum. Agora, quando a pessoa vai para todos os cantos e só não vai para a igreja, então aí é um problema, entendeu? Então aí eu já não posso levar a sério, porque aí você vê que a pessoa foi para academia, foi para o supermercado, foi para a farmácia, foi para o restaurante, foi jogar futebol, foi viajar, e aí quando você pega um avião, é tudo colado um do lado do outro, aí você fica 4, 5 horas dentro do avião, e aí e aí só na igreja que não pode ir, né? Então aí eu começo a estar em suspeita quanto à verdadeira vontade da pessoa de estar na igreja, né? Porque ela vai em todo canto, só não vai na igreja, né? Ou seja, só na igreja pega Covid, o resto está tudo imune, né? Então aí a gente começa a ficar pensando muito sobre isso. Segundo ponto, que você Apóstolo, falou, segura esse segundo ponto. Pera aí que eu só vou fazer um giro comercial. Segura esse segundo ponto e eu tenho um vídeo para você assistir aí. Aguenta aí que eu vou só a um giro comercial. Você que está nos acompanhando pela TV Lagos, lá do Rio de Janeiro, pela TV Gazeta Popular, também pela rede SDP, pela nossa FM, pelos canais do programa É de Noite. Se inscreve em nosso canal, que sempre tem muita informação para você, pela Elemental Channel. Aguenta aí, que eu vou a um giro comercial. É rapidinho, eu já volto. Não vai embora. Peraí. É de Noite, com Cuca Labareda. Eu não falei que era rápido? Pera aí que agora eu tenho uma notícia pra você. Opa, alô produção, quem que tá chamando? O Emerson. Emerson da Marabras Pirituba tá pedindo passagem. Ah, Emerson, aqui a preferência é sua. Alô, Emerson, boa noite. Fala, Cuca Labareda, programa É de Noite, tudo bem? É o Emerson aqui da Marabras Pirituba. Cuca, essa semana, tudo que for quarto modulado e cozinha modulada, traz a sua planta. A gente vai fazer aquele projetinho top, você vai ter um desconto de 50%. Vai ganhar um presente na hora da loja. E falou que viu o programa É de Noite, vai ganhar 2 presentes. Só vim falar com a gente aqui. Tem estacionamento, ar-condicionado, cafezinho, suco, lanche, o que você precisar. Pode vir, Cuca Labareda e programa É de Noite, Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Um abraço, Cuca! Valeu, Emerson! É Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Você viu só? Tem, 3 andares, com elevador, com acessibilidade, com cafezinho, com lanche. Viu no programa É de Noite? Tem 2 brindes para você
e 50% de desconto é na loja Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Fica na Avenida Benedito de Andrade, 278. Quer fazer móveis aí personalizados? Não perca tempo. 9524-6407. É 119-9524-6407. Em qualquer lugar de São Paulo e do Brasil, veja na Marabras Pirituba que eles mandam entregar e você viu aqui, tem descontão para você. Antes de eu voltar com o apóstolo Jean, Nilson Rosa, uma pergunta para você e se você acertar, você vai para 70% de desconto. Loja Marabras, preço menor? Cadê? Não, peraí, liga seu som. Não, peraí, volta. Pronto. Ligou, tá ligado. Peraí, Loja Marabras, preço menor? Ninguém faz. Aê! Acertou! Ó, amanhã eu vou lá comprar uma televisão nova. Pode ir lá. Ó, todo mundo que estiver aí das 3 igrejas, entre em contato, pode falar que viu aqui. Gente, o que é mais gostoso é quando eu recebo ligação e falo, rapaz, não era fake news não, eu fui lá, tive 50% de desconto, fui bem atendido e muito mais. Vai lá na Marabras Pirituba. Jean, volto com você, pode continuar. Então, a outra questão, né, que eu penso é, como o pastor disse, o pastor César falou de alguém que assiste, por exemplo, 10 pregações, 10 cultos de 10 lugares diferentes. Esse é um problema, né? Porque a gente entende que nós preparamos, né, o povo que Deus nos colocou e nós fazemos com que eles tenham o melhor entendimento, a maior clareza possível da palavra de Deus. E quando você começa a se alimentar de muita coisa, você começa a ter uma confusão teológica, você começa a ter uma confusão daquilo que te foi ensinado, porque alguns outros ensinamentos começam a acontecer. E aí você começa, tudo aquilo que você produziu, se a pessoa não tiver muito firme, com certeza cai por terra, porque começa a ouvir outras coisas, outros fundamentos, né? E esse é um grande problema. Por isso que eu sempre digo o seguinte, né? Eu fui itinerante por muitos anos, então eu preguei em muitos lugares do Brasil. E eu me alimentava sempre em muitos lugares diferentes. E vira e mexe eu estava passando mal. E eu nem sabia onde tinha comido, porque eu não lembrava. Em algum lugar eu comi e fiquei doente. Então quem come muito fora está mais passivo de passar mal por comer uma comida estragada do que aquele que come em casa sempre. Então fique com a sua comida de casa, em vez de ficar comendo comida por aí, porque depois você pode passar mal, né? E depois que passou mal, já era, né? Então é melhor se alimentar em casa, porque você sabe os produtos que você usa, você sabe a qualidade dos produtos que você põe na tua mesa e o que é importante, de fato e de verdade. Você vai comer fora, de vez em quando é bom, mas se você se alimenta muito, você pode ter uma indigestão e um problema grave. Então é importante que a pessoa se alimente mais em casa do que fora, né? Você vai querer assistir alguma coisa? Assista da sua igreja, assista do seu pastor, ou de pessoas próximas a ele, que tem comunhão com ele, que caminha junto com ele, né? Que aí você vai crescer. Caso contrário, você pode ter alguns problemas. E quanto ao investimento, né? A gente sabe que o investimento é necessário para você poder ter uma boa qualidade de som e de vídeo, ele é muito importante. Na nossa igreja também, nós estamos nesse desafio, nós trocamos toda a estrutura de mesa de som, trocamos muitas coisas para o áudio chegar com qualidade, sem essa coisa de ficar chiando, né, que nem hoje nós temos já algumas possibilidades, mas tem muito ainda que melhorar, e nós não esperávamos, né? Nós tínhamos sim já uma transmissão, mas não esperávamos que iria vir a pandemia, e nós teríamos então que nos adaptar a uma qualidade superior, né? Tinha o básico, então agora você tem que se adaptar. Mas eu sempre digo lá na igreja, né? Eu sempre digo, olha, é gostoso um culto pela internet? Né? Mas presencialmente é muito melhor. Então, se você tem a oportunidade de estar na igreja, não deixe de estar, porque é muito importante,
né? É importante que você esteja presente, é importante que você esteja ali, e não é, e eu digo isso, querido, às vezes alguém está nos ouvindo, porque sempre tem a pessoa que tem aquela visão turva, aquela visão que ela não consegue enxergar direito e fala, quer que as pessoas estejam na igreja por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, né? Eu vou falar do meu caso, eu não sei qual é a realidade de outros pastores, até que possivelmente possa estar nos vendo e nos ouvindo. Na nossa igreja, hoje, 70% de toda a nossa arrecadação, se não 80%, já era via internet antes do Pix. Depois do Pix está quase em 100%. Então nós já tínhamos uma entrada real muito pequena e uma virtual muito grande. Então nós não precisamos de um culto para que as pessoas dizimem e oferte, porque nós ensinamos eles a fazer isso mesmo fora do culto. Então, o cara está assistindo um jogo de futebol, ele entende que ele tem um compromisso com aquela casa, que ele tem um fundamento, que ele tem uma raiz e que ele está ligado àquele corpo. E aí, então, ele transfere, ele dizima, ele oferta. Hoje nós pagamos um aluguel muito caro, né? Mas caro mesmo, por estar numa avenida com 1.000 metros quadrados, num bairro que é caro. Mas nós não tivemos problemas financeiros na pandemia, porque nós sempre ensinamos os irmãos, né? Não seja cristão só dentro da igreja e também não seja dizimista e ofertante só dentro da igreja. Quando você estiver fora, lembre, né, que você está viajando, mas a igreja está cultuando. Você está viajando, mas a obra missionária está continuando. Você está viajando, mas as coisas não param. E eles, então, entendem isso. Então, graças a Deus, para aquelas pessoas que acham que precisa, né? Para aquelas pessoas que acham que precisa, mas os pastores querem as pessoas dentro da igreja para arrancar dinheiro. Não, meu irmão. Não. Olha, a minha igreja, ela ficou fechada há algum tempo na pandemia, né? Em nenhum momento caiu as ofertas e os dízimos da igreja, porque os irmãos tinham entendimento de quem eles eram e de que eles precisavam contribuir com ou sem o templo aberto. Porque eu sempre digo para a igreja o seguinte, que eles têm que contribuir porque eles entenderam o que é a igreja, e não contribuir porque a igreja tem uma necessidade. Por exemplo, o apóstolo, ele comprou um terreno agora, e ele vai construir a igreja. Amanhã, quando ele construir a igreja, possivelmente vai ter alguns irmãos que podem dizer assim, agora eu não preciso mais dar o dízimo, a igreja já tem prédio próprio. Mas quem diz que o dízimo tem que estar atrelado ao prédio próprio? Eu não dou o dízimo porque a igreja precisa, eu dou o dízimo porque eu entendo o que a Bíblia fala sobre isso e eu entendo o que é isso. Então não tem a ver com o que a igreja está fazendo, tem a ver com quem eu sou. Então não está atrelado a algumas coisas que as pessoas pensam. Então, se a pessoa ela dá o dízimo agora que ele está construindo, tem que continuar depois de estar construindo. Porque o pastor não tem que estar sempre fazendo manobra para que a pessoa dizime e oferte. Ele tem que olhar, olha, se tem aluguel ou não tem aluguel, cabe a mim ofertar e dizimar porque é bíblico. Ponto. E aí, ele vai ser até mais saudável. É isso aí, tá vendo só? Então já pegou também este gancho de explicar para você. Vamos lá rapidinho do ping-pong, porque agora a hora voa. A galera tá participando aqui com a gente, a Carol Carvalho mandando boa noite, a Irmã Cida interagindo conosco, a Ju, Paz, Pastor César e outros pastores, o Ronaldo, excelente programa e tema muito oportuno. A Eliane Paz, gosto muito dos cultos online, mas prefiro presencial, ver e interagir com os irmãos. Quem mais também está aqui? A Paula, glória a Deus, sempre é bom estar perto de Deus. A Joyce, eu conheço uma velhinha que vai no domingo 3 cultos e não falta... ela fica doente se ela não for. A Conceição falou do culto presencial, a Camila também está participando aqui, um abraço, Camila, também a Irmã Cida, o meu amigo Charles Robert, parabéns pelo programa, eu te acho lindo, obrigado, Charles, você é meu lindo, um beijo, seu lindo. Aí não. Você vai dar um prêmio da Marabras para ele. Pior que já vi para onde vai o prêmio, hein? Deixa ele, viu? Eu pego ele na esquina.
A Ju está participando. A Cris, esposa do pastor César, está aqui. Marabras Pirituba vai distribuir brindes a 10 telespectadores hoje. Opa, me manda as informações aqui. Emerson, a Ju falou que quer. O Luciano falou que quer brinde. A Luana falou que o programa tá ótimo. Eu tenho um vídeo. Gente, não vai embora. Eu já vou colocar esse vídeo. Não perca. Peraí, gente, agora tem um áudio. Deixa eu colocar aqui o áudio. Tá vendo como é dinâmico? A hora passa, vai embora. Alô, boa noite. Boa noite, Cuca. Parabéns pelo programa de noite. Boa noite a todos. Meu nome é Yara. A minha opinião sobre fé virtual é o seguinte. Enquanto as igrejas estavam fechadas, foi muito bom para nós podermos assistir os cultos online, ter esse momento em família, né, juntamente com Deus, mas agora as igrejas abertas, eu percebi uma comodidade. O povo se acostumou, né, a estar em casa, eles acham muito mais cômodo estar em casa, assistindo o culto pela televisão, pelo celular, e isso tira a comunhão, né, de estar com os irmãos, de estar ali lado a lado, né, poder olhar olho no olho, e a minha opinião é que é isso, né, foi bom enquanto as igrejas estavam fechadas, mas que agora as pessoas que podem, né, que venham para a igreja, sim, adorar o Senhor, estar em comunhão com os irmãos, e deixa aí os cultos online para os idosos que ainda não podem participar, pessoas que têm uma certa dificuldade de chegar até a igreja, mas é isso meu pensamento. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um ótimo programa. Obrigado, Yari. Quando nós falamos de fé, falamos de outras religiões também. Eu tenho mais áudio aqui para a gente conhecer também como que está funcionando as outras religiões, igrejas, templos. Deixa eu ver quem é. Alô, boa noite. Boa noite, Cuca. Aqui é a Sol. Eu penso da seguinte forma, sou umbandista e minha casa está fechada há 1 ano e meio. Então, eu aprendi assim, é muito bom a gente ir no nosso templo, é diferente, mas nessa situação a gente tem que aprender a trabalhar com a fé de dentro da gente. Então, se de repente fecha tudo, você fica sem Deus, você fica sem fé? Não, a fé tem que vir de dentro de você. É lógico que é muito gostoso a gente ir num templo, mas eu acho que a fé, Deus está com você no seu trabalho, na sua casa, na rua, então você não pode depender das casas abertas para trabalhar o seu lado espiritual. Tá vendo? Então é um outro fato, uma outra religião que ainda não se abriu, né? Esperando a fase dar uma amenizada. É lógico, a fé é o que nós levamos, né? Mas estar com os irmãos, com as pessoas interagindo e buscando, né, a Deus ou a cada um a sua religião é um outro fato. Eu tenho mais uma aqui, eu tenho um vídeo, eu tenho muita coisa. Pastor César, vamos no ping e pong. Dizem aí fora que o marketing é a alma do negócio. Quando eu tenho que divulgar a minha igreja, poxa, eu sou da época que eu sei que se o culto era na sexta, ou a missa, ou quem ia para a igreja é na sexta, ou é no domingo, ou é... Ninguém precisava me mandar mensagem, ninguém precisava vir bater na porta, eu sei que eu vou, e acabou. Hoje não, se você não chama a pessoa no WhatsApp, se você não dá, vamos lá, vai ter culto, faz a chamadinha, chama o povo, tem gente que não vai, e ainda dá, era hoje, eu esqueci. E aí tem que fazer o marketing. O marketing na igreja ainda é a alma do negócio também, ou é totalmente diferente? É meio estranho isso, não é? Cuca, eu vim de uma igreja, a Igreja Batista da Lapa, frequentei lá há muitos anos, né? Na verdade, fiz parte de 2 igrejas, a Igreja da Lapa e depois a igreja que eu estou hoje como pastor. São 35 anos aí, até mais, de evangelho. Então, a gente, como disse o irmão, né, o apóstolo aí, a gente cria raiz, a gente sabe realmente o que a gente quer. E um dos fundamentos maiores que nós tivemos sempre foi o estudo da palavra de Deus. A Igreja Batista, em geral, ela tem mais ou menos essa linha de pensamento sobre a questão do estudo da Bíblia e assim por diante. Agora, eu vejo que
quando a gente fala em propaganda, né, eu quero partir para um outro ponto, mas dentro disso que você falou, tá? Qual é a nossa motivação para ir na igreja? O que nos leva a ir na igreja? Tá? Se você vamos voltar aí há 30 anos atrás, como você acabou de falar aí, que você era de uma igreja tal, eu era da igreja batista, o apóstolo Nilson da Quadrangular, eu não sei o apóstolo... Eu vou dar exemplo. Quando eu congregava com o senhor não ficava mandando mensagem para mim no culto, não. Eu sabia a hora que o ônibus passava, eu tinha que estar lá no culto, pegava e vinha. Com certeza. Então, eu vejo que a maior motivação que a gente tem que ter para estar na igreja é para cultuar a Deus. Não existe motivação maior do que essa. Porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus. A gente está ali para adorar Ele, para glorificar Ele, para bendizer a Ele. É que a igreja, ela mudou um pouco a cara, tá? Eu não sei como os meus amados irmãos veem isso, aí, os dois apóstolos queridos aí. A igreja mudou um pouco. Não estou dizendo que as igrejas todas fazem isso, eu estou generalizando, por favor, né? Mas hoje ela está sendo mais antropocêntrica. O homem está sendo a pessoa que você tem que alcançar lá dentro para ver o que pode acontecer de bom para a igreja. E não é isso, o evangelho é cristocêntrico. Então, eu estou lá para adorar o Senhor, eu estou lá para cultuar o Senhor, então não existe motivação maior que essa. Se eu sei que eu tenho uma reunião de oração numa quarta-feira, ou uma escola dominical, ou talvez uma cruzada, sei lá, um grupo de evangelização, um culto da família, e vai por aí adiante, cada igreja tem uma forma de trabalhar isso. Poxa, eu tenho a motivação de estar lá servindo a Cristo com os meus irmãos, eu não preciso ficar aqui, será que tem, será que eu vou? Salvo algumas exceções, a gente sabe que às vezes acontece algum imprevisto, mas eu já sei que eu tenho que estar lá, eu já sei o horário, já sei o dia. E hoje, até com essa diminuição por causa da pandemia, talvez a carga de cultos diminuiu algumas igrejas, a gente sabe disso, né? Talvez agora esteja voltando ao normal, mas independente disso, a minha motivação é estar ali para cultuar ao Senhor. Eu não posso ter outra motivação, outra coisa não me pode levar lá, por mais que eu tenha as minhas necessidades, sejam elas materiais, físicas, sentimentais, e vai por aí afora. Isso aí não pode ser a minha atração para ir lá. Eu tenho que ir porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Eu tenho que ir porque eu quero cultuar a Deus. Eu não tenho motivação maior do que essa. Eu vou dar aqui só um exemplo. Vou falar apenas como exemplo, tá? Acho que quando o Corinthians ganhou o título mundial 2012, lá em cima do próprio Chelsea, fizeram uma mesa redonda entre o Vanderlei Nogueira, estava o Flávio Prado, eu estava ouvindo esse programa. E o pessoal disse assim, os jogadores do Corinthians perderam a motivação para jogar outros campeonatos, como Paulista, como Copa do Brasil, enfim. Só para a gente fazer um paralelo. Aí o Vanderlei Nogueira falou uma coisa muito interessante. Você quer uma motivação para jogar, ou os jogadores do Corinthians jogar? O cara que tem o salário mais baixo lugar em R$500 mil, na época, estou falando hoje. Então, que motivação maior você tem do que o seu salário para jogar? Porque você gosta do time agora, porque eu amo o time, porque eu estou ali, estou servindo, estou recebendo para aquilo. Lógico que igreja a gente não faz isso. A igreja a gente está ali porque a gente ama a Deus. Tá? Então, meu compromisso é com Deus, o meu compromisso não é com as pessoas ali. É lógico que eu tenho a irmandade, a comunhão, isso é maravilhoso. Mas se eu não tiver como consciência que eu estou ali porque eu amo a Deus, é difícil eu ter esse compromisso, primeiramente com Ele, e depois com os irmãos, porque se eu não trabalhar isso na minha vida, é muito complicado. Eu vou pôr muitas coisas na frente e eu vou sofrer com isso. Infelizmente, há algumas pessoas que põem outras coisas na frente de Deus, na frente de Cristo, porque precisam, é necessário, está passando uma dificuldade, mas eu não entendo que é por aí, tá? A motivação maior é Cristo. Então, eu não tenho que ficar... A não ser quando a gente faz aí, talvez, um trabalho diferenciado, então a gente anuncia, a gente fala, vai ter um congresso, mas os cultos normais,
domingo, um culto de jovem, um culto de ensino, uma escola dominical, eu tenho que estar presente, tá? Eu preciso participar. Primeiramente, porque eu amo a Deus. Segundo, porque eu vou aprender a palavra de Deus. A gente vai comungar a mesma fé, a gente vai estar junto, compartilhando, a gente vai estar aprendendo um com o outro. A gente não só ensina, a gente também aprende. Quantas coisas eu aprendo com os irmãos? Quantas coisas eles aprendem comigo? É aquela história, né? A gente não sabe só ensinar, a gente tem que aprender também. E isso que eu acho que é uma motivação que tem que estar no coração das pessoas. Sem essa de, vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. É lógico, irmãos, como pastor, a gente sabe o nosso papel, os apóstolos sabem melhor do que eu isso. Né? Eu tenho que acompanhar, eu sou pastor, eu tenho que ajudar um conselho espiritual e assim por diante, tá? Então, eu vejo mais ou menos por isso. A motivação é Cristo. Se a gente não olhar para isso, fica meio complicado. De fato. Eu já vou colocar o vídeo, estou no finalzinho do programa. Peraí, Apóstolo Nilson, pela TV Lagos, mais de 16 mil pessoas nos acompanhando. Eu quero agradecer o carinho de toda a audiência. Peraí que eu já volto, porque agora eu vou falar de qualidade, eu vou falar do quê? Tá na hora de renovar o seu look, né? Então tá na hora de eu falar o quê? Da Edmodas, qualidade e estilo. Olha, mais de 5 lojas prontinha para lhe atender. Você precisa renovar, é sua camisa, é calça, é sandália, é sapato, é tênis, é roupa masculina, feminina. Agora na coleção verão, daqui a pouco tem outono, inverno, primavera e muito mais. Então, Edmodas e claro, nesse mês de fevereiro, e vamos entrar em março com mais promoções, você entra em contato pelo WhatsApp 953959739 e fala que viu aqui no programa É de Noite que tem aquele descontão para você. Tá comprando roupa, indo longe buscar roupa? Para com isso, meu filho. É qualidade, é na Edmodas. E olha, é gostoso demais quando também eu recebo ligações, mensagens de telespectadores falando, rapaz, eu ouço você falar do Edmodas, fui lá, comprei e gostei. Então, Edmodas, qualidade e estilo. Chama no WhatsApp 953959739. Quero mandar um grande abraço para a pastora Edneia, que também tem sempre nos ajudado. Ela que é da igreja lá do apóstolo Nilson. Então, Edmodas, qualidade e estilo. Fala que viu no É de Noite, acima de R$100 tem desconto. Antes de vocês falarem, eu falei que eu vou mostrar um vídeo, que aí eu preciso encerrar para a TV, tá bom? E aí você que tá aí, olha este vídeo aqui, ó. É a fé virtual? É os dias de hoje? Olha uma música, ou até então um louvor que cantaram na igreja. Vê se você concorda. Eu não vou negar. É de crente essa música. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu. Me ajuda. Meu Deus. Eu não vou negar. Eu acho que agora que é essa parte, né? Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Reino de Deus. Meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Ah, meu Deus, olha isso ele dizendo. Você é minha doce amada, minha. Alguém quer continuar aí? Alguém quer continuar? Quer continuar, pastor César? Quer todo mundo comigo? Vai falar o quê? O vídeo já fala tudo, meu filho, é muito complicado. Alguém quer falar alguma coisa desse vídeo? É aquilo, meu irmão, a gente... o pastor César falou, né? Acabou de falar. É uma visão horizontal, né? Você pega essa música, por exemplo... fala de homem para homem, visão horizontal, não tem nada de vertical, né? Não é uma coisa para o céu, é para o homem, né? E infelizmente essas coisas têm acontecido e as pessoas acham que é normal porque qual é o problema, né?
Então, elas, infelizmente, acham que é normal. Pegando um gancho no que o pastor César falou, as pessoas muitas vezes vão à igreja, algumas vezes no começo da fé pelo motivo errado. E quando a pessoa vai pelo motivo errado, no começo da fé dela, começou agora na igreja, a gente até entende, né? Então ela vai atrás de uma bênção, de um milagre, aquela coisa, está precisando, né? Mas depois que você está e continua indo à igreja buscar coisas e não a Deus, você não entendeu muita coisa. Porque quando você vai cultuar a Deus, você vai buscar o Senhor e não os presentes que Ele pode te dar. Tem uma oração de Abacuque que diz que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e não haja vaca nos currais, né? E ele diz assim, eu ainda assim adorarei o Deus da minha criação. Ele estava dizendo, se não acontecer nada, Deus é Deus. Se não der nada certo, Deus continua sendo Deus, eu continuo amando Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. Então eu acho que é isso que a igreja está perdendo, né? Então as pessoas estão buscando métodos para poder atrair as pessoas, e esse tipo de música é mais um método de trazer as pessoas. E eles chamam isso de evangelismo, isso. Apóstolo Nilson, rapidinho que aí eu vou encerrar para a TV e o senhor continua aqui. O senhor quer cantar o Amor ou não? Não, eu ia falar o seguinte, que eu pensei que fosse uma pegadinha. Não, porque o que é mais engraçado nisso tudo, é lógico que mas os irmãos da igreja conhecem bem esse tipo de música e às vezes o louvor da igreja não conhece. E eu pensei que fosse uma pegadinha, que o cara estava fazendo uma pegadinha e ele ia falar, tá vendo? Ó, a gente canta música tal, vocês não sabem, mas essa aí vocês sabem bem. Deu até calor. Ô, Nilson, peraí que eu preciso encerrar para a TV. Aguenta aí, peraí que a gente já vai encerrar aqui nas redes. Peraí. Gente, eu vou encerrando para Elemental Channel. Até calor aqui agora. Pera aí, eu vou encerrando para Elemental Channel e para a rede SDP e para toda a galera que está nos acompanhando. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem está aqui nas redes, não vai embora, que eu tenho mais alguns minutos para encerrar. Tá bom? Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Logo, logo a gente volta com mais temas. Dia 14 de março eu tenho um convidado sensacional, fique ligado, o programa é de noite, Cuca Labareda. Segue lá nas redes sociais, @programa é de noite. Um beijo no coração. Tchau! É de noite, com Cuca Labareda. Vamos encerrar agora aqui nas redes. Eu tenho aqui mais 2 áudios para colocar. Apóstolo Nilson, queria falar? Diga, meu filho, diga. Eu queria falar uma coisinha. É que a música sertaneja ficou na minha cabeça agora. Não, mas assim... Não, mas peraí, na hora que o senhor está com a sua esposa, né, naquele momento mais assim, tudo assim, cada um tem cada um. Você não vai ouvir, né, eu calcei sapato de fogo. Não, você vai ouvir um louvor, mas quer dizer, uma música mais mas tem uns louvores de românticos também, pode ouvir. Você tem que saber. Só voltando um pouquinho, Cuca, sobre a internet, no sentido de uma coisa que eu percebi, apóstolo, pastor César, não sei se vocês perceberam, o culto, geralmente, um culto de domingo, geralmente, ele tem uma duração de 2 horas, né? No meu caso, os meus cultos são de manhã, então começa 9h30, 11h30, termina. Às vezes passa um pouco, né, pastor César? Mas faz parte. Então, o que acontece? Eu percebi o quê? Que as pessoas davam prioridades na live. Por exemplo, eu escutei o culto hoje, como é que foi a palavra? Não escutei a palavra, só escutei os louvores. E quando o pastor César falou da questão da Batista, ela tem esse... não que as outras igrejas não façam, que o pastor já não... Pelo contrário, fazem também. A palavra parece que se inverteu o processo. Hoje, o mais importante na igreja é cantar. E não é mais ouvir a palavra. Aí eu perguntei algumas vezes assim, para algumas pessoas, e aí a palavra, o que você... o pastor César pregou na igreja hoje lá, o que ele ministrou? Rapaz, sabe, é que na hora que ele foi pregar, chegou alguém na minha casa, eu tive que ir no banheiro, eu tive que tomar banho, ia começar a novela, fazer almoço.
e eu acabei só participando da parte do louvor, e a hora que entrou, apóstolo, a hora que entrou a parte da oferta e do dízimo, eu tive que fazer outras coisas. Eu concordo plenamente com o senhor a respeito de oferta e dízimo, o meu pensamento é o mesmo. Viu, apóstolo? Eu tenho a mesma visão e o mesmo pensamento. Mas eu comecei a perceber que as pessoas picavam o culto. Tipo assim, ouvia um louvor, depois ouvia alguma coisinha, aí ouvia um pedaço, e, na verdade, não edificava em nada, não recebiam nada, entre aspas, né, uma forma só de se expressar. Quem sou eu para julgar alguém, julgar uma pessoa? Mas dá essa impressão que as pessoas, elas picavam o culto e não se pegava o culto por total, como se pega ou como se participa de um culto presencial. É isso aí. Deixa eu colocar aqui, eu tenho só mais 2 áudios, e aí a gente já está chegando no final do programa. Gente, o programa hoje passou voando. Deixa eu colocar aqui. Alô, boa noite! Boa noite, Cuca Labareda. Boa noite para todo mundo ligado aqui no programa de noite. Aqui é Bruno Zaniolo. Eu frequento aqui a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, né, no bairro da Pompeia. E a experiência que a gente teve aqui, Cuca, foi assim, nós fomos seguindo, né, conforme os decretos e tudo o que o pessoal da saúde, o governo aqui de São Paulo falava, né? No começo fecharam as portas para os fiéis, para o público, então todos os eventos da paróquia foram transmitidos via YouTube, né? Semana Santa e etc., com bancos vazios, todo mundo em casa. Conforme foram sendo liberados, né, as porcentagens, 30%, depois 70%, etc., a paróquia foi se adequando, com, por exemplo, uma pessoa em cada ponta do banco e no meio ninguém para ter um distanciamento, pulando 2 bancos, né, para frente, 2 bancos para trás, para também ter tanto o distanciamento pelo lado quanto o para frente e para trás, até que as coisas foram, né, evoluindo e aí podendo encher um pouco mais, colocar um pouco mais de pessoas dentro da paróquia. Para vocês terem noção, a paróquia aqui tem uma capacidade de 250 pessoas por missa. E até que hoje, né, nós estamos aí com praticamente quase a porcentagem total liberada. É obrigatório o uso de máscara, todo mundo leva álcool em gel para usar durante a celebração, principalmente na hora da comunhão. E das 6 missas, se não me engano, são 6 missas que são feitas no fim de semana aqui na paróquia, apenas uma hoje em dia tem transmissão via YouTube, que é domingo, 10 horas da manhã. Todas as outras 5 somente de forma presencial, até para os fiéis vão pessoalmente à paróquia para comungar, para rezar e tudo mais. Mas ainda assim, para aqueles que não podem, para aqueles que estão doentes, para aqueles que têm Covid ou alguma outra coisa que não permite que vá presencialmente, uma missa ainda é transmitida via YouTube. Tá bom? Esse é um pouquinho aqui da nossa experiência, Cuca. Um abraço para você e bom programa aí. Valeu, meu amigo Bruno Zaniolo. Olha aí, então você não está ouvindo só da igreja evangélica, ouviu como está sendo da igreja católica, dos outros templos também. Quer dizer, são 6 missas, mas uma é online. Quer dizer, quem não pode ir tem essa uma, mas as outras 5 são presenciais. Eu tenho mais um último áudio aqui para a gente chegar no final do programa. Alô, boa noite! Boa noite a todos. Boa noite, Cuca. Boa noite a todos os pastores. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Conceição. Eu sou da Igreja Apostólica Casa, na Avenida Santa Mônica, 809. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos pastores. Se algum de vocês teriam algum testemunho para dar referente a algum ouvinte do Facebook, do Instagram ou do YouTube. Algo que aconteceu, algum milagre, alguma cura, se caso vocês têm algum testemunho para contar. Tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz, uma boa noite. Olha aí, hein? A Conceição, lembrando que amanhã na terça-feira tem reunião do Consegue, a partir das 19h30. E aí, aí que eu venho, né? Se tem o testemunho, vai divulgar, vai falar. Eu quero mostrar que a minha igreja tem testemunho, falamos do marketing, lembra daquilo? Mas e aí?
É lógico que às vezes a pessoa é abençoada, ela não conta e vocês não vão saber nunca. A pessoa vai... Se ninguém não chegar ao conhecimento, vocês não vão saber nunca, mas ela foi abençoada. Mas chegou ao conhecimento de algum de vocês três? É interessante, né? Ontem eu estava conversando, a pastora Edneia, o pastor Edilei, que são os proprietários aí de modas, né? E a pastora Edneia não está passando bem de saúde, e ontem até ela não pôde ir no culto, e após que o culto que acabou, eu dei um pulo para ir orar por eles lá na casa deles e tal. E eles têm a nora, a Giovana, e ela tem um blog. Ela tem um blog, e ela tem muitos seguidores. E ela posta muitas coisas da igreja e fala muitas coisas da igreja. E ela falou sobre os cultos e tal, e de repente apareceu um casal lá na igreja e começou a frequentar a igreja. E ele foi uns dias, um outro, e aí eu fui, né, os primeiros a gente deixa à vontade, e depois a gente fazer as honras da casa, enfim, cada um tem a sua forma de lidar na igreja, e eu fui conhecê-los. E ela falou, olha, eu conheci a igreja através do blog da Giovana. A Giovana divulgou, e eu me interessei, achei bacana, e vim participar aqui dos cultos, e gostei, estou participando. E teve nenhum desses cultos que se liberam palavras, né, profetas, liberou, e eu me lembro bem que foi liberada uma palavra aquele dia que Deus estava abrindo uma madre de uma pessoa que desejava muito ser mãe e não conseguia. Muito, e eu não sabia disso. Não é coincidência, né, pastor César, né, apóstolo, não existe isso, mas é que a sua mãe, a Conceição, falou sobre isso, e veio agora na minha memória. E isso foi ontem, e aí a Giovana falou, apóstolo, ontem, ela me falando, apóstolo, o senhor sabe, aquele casal, aquela loirinha que tá vindo na igreja, assim, eu falei, inclusive faz uns dias que eles não vêm, né? Ela falou, não é que ela não vem, é que ela não podia ser mãe, e depois que ela veio nos cultos, ela ficou grávida, ela está grávida, e está fazendo Então, tem testemunhos maravilhosos também. Sim. Sim. É uma ferramenta maravilhosa mas eu entendo assim, não que isso seja primordial, mas ela é uma ferramenta, né, pastores, assim, e aqui, ó, tem uma pessoa, eu creio que o senhor deve saber quem é essa pessoa. Se o senhor souber ler o nome dessa pessoa aqui, eu vou ficar muito grato. Sim, cara, eu estou vendo aqui, e eu não sei quem é esse cara, não. Eu conheço um pastor nigeriano. Aqui, né? Tá falando eu tenho um amigo pastor nigeriano, que ele tem um nome parecido com isso aí. Ele, não sei se é ele, não, mas é meio parecido com esse nome Igreja aí. Batista, eu não sei também falar. Igreja Batista Águas Quissara, linda e maravilhosa. É uma bênção, recepção muito boa. Parabéns, apóstolo Nilson. Admiro muito sua vida, um homem de visão. É o Hard Dark, não sei quem que é, para acompanhar. O Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Se o cristão muda de igreja pelos atrativos que ela oferece, quem tem que mudar é ele. Olha aí, a Conceição mandando glória a Deus, o Antônio falando que Deus é maravilhoso. Gente, estamos chegando no final. Mas antes de chegar no final, você que está nos acompanhando, se inscreve em nosso canal no YouTube. Se inscreve aí, ativa o sininho. Mês de março, teremos programas sensacionais, entrevistados novos chegando, cada semana um programa. Mas antes de encerrar, eu tenho meu amigo Thiago Wiener trazendo uma reflexão lá de Minas Gerais. Alô, Thiago, boa noite. Leveza na alma. Sou mais do que um corpo. Sou a minha essência de vida, que voa e dança livremente sobre a cidade, em meio às alegrias e o caos. Sou feito de alma, mente e coração, que me guiam e aconselham a ser mais do que sou. Meus olhos dizem muito sobre mim, e a dança expressa a minha arte de viver. Quero muito mais do que apenas existir. Tenho uma alma que é feita de pura essência e simplicidade. Sou do jeito que me olham e interpretam. Sou um mero observador de tudo que acontece. A minha alma é leve como o sol, que vai chegar pela manhã, como a chuva que vai encher os rios, mares e oceanos, como o vento que sopra a favor da caminhada do sucesso.
e como a lua que ilumina a minha escuridão. Grande Thiago Winer, trazendo uma bela reflexão. Estamos encerrando, mas antes, vai lá no nosso Instagram, @programa é de noite, segue lá e manda no direct. Estava no programa é de noite. A Marabras falou que tem 10 prêmios. Os 10 primeiros que fizerem isso, eu vou pegar os nomes e vou mandar entregar o prêmio. Então, @programa é de noite, vai lá e coloca assim, estava no programa é de noite. E aí os 10 primeiros eu vou dar o brinde. Corre lá, @programa é de noite. Vai lá. A Viviane já está mandando um monte aqui, ó. Manda no nosso direct lá no Instagram e aí vocês vão... os 10 primeiros vão ganhar o brinde. Aí eu vou ver com o pessoal da Marabras e amanhã eu entro em contato. Diga, pastor César. Ô, Cuca, eu tô sem o áudio aqui, não sei se é o meu celular, ou se tá baixo com os irmãos aí também. Tô te ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Ouvindo bem. Tá perfeito. Ouvindo bem. Perfeito. Tô ouvindo bem, não? Deixa eu derrubar ele aqui, voltou. Oi, pastor, tá ouvindo? Não? Deve ser... Sai e volta, sai e volta. Eu pensei que o pastor César estava batendo lá para a Cris fazer um negócio para ganhar o prêmio da Marabras. Sai e volta, mas é da internet, não vai lá na rua e volta não, cuidado. Mas para a gente encerrar, quero agradecer o carinho da audiência, o Rafael. Realmente o apóstolo Nilson é uma referência, que o Eterno abençoe a todos. O Carlos, o grande Carlão Prata, Alviverde, palestrino, amém, glória a Deus, eu também. Aqui a Camila, amo minha igreja, mas também amo a Vila Clarice, olha que bom, ó. Irmã Cida, linda reflexão. Que mais aqui? A Camila Rodrigues, paz, está lindo. Tudo, um abraço também, está participando. Cadê o presidente? Corre lá. Então, vamos lá, apóstolo Jean, suas considerações, seus abraços, obrigado por participar. Passou muito rápido, mas logo, logo você volta aqui, hein? Fica à vontade. Bem, eu quero agradecer a Deus, agradecer a você, né, a todos que estiveram conosco até agora, agradecer ao apóstolo, ao pastor, né, por estar fazendo juntamente conosco, né, esse trabalho, né, porque é importante isso. Quando você me convidou, eu aceitei de imediato, porque eu sei da necessidade de nós falarmos sobre alguns assuntos, e então eu agradeço a Deus por tudo, né, pela oportunidade, e que Deus possa abençoar a todos. Eu deixo aqui o meu abraço, né, aquelas pessoas que estiverem sem congregar isso, e quiser conhecer... o endereço da igreja, os dias de culto. Sim, nós temos culto domingo às 10 da manhã, temos culto quinta-feira às 20 horas, na rua Elísio Cordeiro de Siqueira, 1462, Jardim Santo Elias, Pirituba, São Paulo, a antiga Avenida 1, e cultos quinta, 20 horas, domingo às 10 da manhã, toda terça-feira nós temos escola teológica, gratuita e apostilada, onde você pode aprender sobre hermenêutica, exegese, cartas paulíneas e tudo que um curso de teologia oferece gratuitamente, né? Não é online, é só presencial. E muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado, viu, apóstolo? Obrigado mesmo, obrigado por ter participado conosco, viu? E agora, apóstolo Nilson, é com você, manda seus abraços e fica à vontade. Amém. Eu quero agradecer também, Cuca, a sua vida, a honra, né, que você nos deu para poder participar junto com o apóstolo Jean, com o pastor César, nesse tema tão oportuno, que eu creio que trouxe alguma clareza, de alguma forma, para muitas pessoas, até para eles entenderem o que nós, né, líderes, pensamos a respeito disso. É muito legal. Eu quero agradecer a todos, o pastor César, um grande abraço, sou um pouco cria também da Vila Clarice, amo a igreja da Vila Clarice. Pastor Jean, provavelmente ele já é bonito aí pela tela, mas provavelmente é muito mais bonito pessoalmente. Eu vou ter o prazer de um dia lá visitá-lo, dar um abraço.
Depois eu vou passar o contato de um para o outro, aí vocês trocam figurinhas. Amém. Nós como diz o outro, vamos dar uns glória junto, né? E Amém. A Igreja Batista Águas Quixaram, nós estamos na Vila Zate, próximo ao supermercado Zatão, na antiga Rua da Feira, Rua Vigário de Godói, número 160. Como disse o apóstolo Jean, se você está afastado por algum motivo, ou você ainda não conhece uma igreja evangélica, e nós estamos próximos de você, venha nos conhecer. Nós estamos com nossos cultos toda quarta-feira, às 8 da noite. Nós temos oração toda terça-feira, também das 8 às 9. Temos culto um sábado sim e um sábado não, às 19h30. E temos o culto da família, o culto profético que nós chamamos, aos domingos, 9h30 da manhã. Então, você é o nosso convidado especial na Igreja Batista Águas Quixaram. Amém? Cuquinha, Deus te abençoe. Eu também já fui jogador do Labareda. Né? Só que o veterano não quis renovar meu contrato, porque acho que o salário era muito alto. Muito caro, o Caio também, o Caio só queria jogar o Caio tocava só pro, como é que chama ele lá, amor? Vanderlei. Pro Vanderlei, o Vanderlei só tocava pro Caio e não tocava muita bola para mim. Aí eu falei, também não vou jogar nesse time, não. Já era velho também. O pastor César caiu a conexão dele, eu estou tentando chamar ele aqui para ver o que aconteceu, e ele não está conseguindo entrar, né? Vamos ver se eu vou dar o tchau aqui, para ver se ele conseguir entrar, a gente passa. Para encerrar aqui, ó, a Luana passando os dias de culto, a Emancida falou que amou o programa, fica ligado que temos muito mais. Aí, semana que vem, no Carnaval, não tem, mas depois eu volto com o especial Dia da Mulher, dia 7 de março, eu volto com o programa especial Dia da Mulher, vai ser muito bom, não perca. As redes sociais da Igreja Batista de... Ô, Luciano, coloca aqui para eu poder colocar na tela o Charles aqui, que tá cheio de graça. O Luciano só convidou você, né, Cuca? Ele não me convidou ainda, ele vai ver. A hora que eu encontrar ele vai ver. Ó, o pastor César tá voltando, pastor César. Opa, voltou. Tudo bem? Deu chute aí, meu querido. A volta do diretor. O pastor César, que nem eu, não entende nada de internet, tem que ter a Cris aí. A minha patroa até aqui do lado, deu um chute aqui, sumiu tudo, cara, não ouvi mais nada. Pastor, que bom. Manda seus abraços aí, seus tchau, fique à vontade. Os dias de culto, interesse da igreja, enfim. Amém. Eu quero agradecer muito a você, né? Primeiramente, a gente agradece a Deus, mas você foi esse canal aí para estar nos chamando, para estarmos juntos essa noite. Foi muito bom estar com você, o apóstolo Nilson, o apóstolo Jean, que estou tendo a oportunidade de conhecer, prazer, né? Conhecer mais o homem de Deus aí, estar junto conosco na labuta, do trabalho do reino de Deus. Os nossos dias de culto são domingo pela manhã às 9 da manhã, escola dominical, à noite às 18 horas, culto da família, e quarta-feira à noite, culto de ensino às 20 horas, tá bom? Todo domingo à noite o culto é transmitido presencialmente, lógico, e online, para quem quiser acompanhar, tá bom? Temos os trabalhos aí que aparecem às vezes de jovens, mas são mais esporádicos, são uma vez por mês. Pouco a pouco a gente está voltando com as atividades, né? Como era antes. Mas esses 3 cultos são os que a gente agora está fazendo durante a semana, tá? Obrigado, um abraço para todos vocês, Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastor. Então, corre lá no programa, no Instagram, @programa é de noite. Os 10 primeiros vai ganhar o brinde da Marabras, tá bom? Gente, então eu quero agradecer a Joyce que participou. Aqui, ó, também a Tatiana, Igreja Cafir, Casa Apostólica Filhos do Reino, Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, 1462, cultos de quinta-feira e de domingo. Eu quero firmar um compromisso, tá? Não sei quando ainda, vamos ver, porque de domingo também tem a Rádio Capital, mas quero visitar lá o Nilson, o pastor, o apóstolo Jean e o pastor César. Quero fazer uma visita na Igreja de Todos. Estou congregando lá com o pastor Elisandro, mas quero um domingo ir cultuar com os irmãos e, se possível, fazer uma breve reportagem para nós mostrarmos a
igreja, como que é o trabalho. A vida de um pastor não é fácil, a vida de um líder espiritual não é fácil, é muito árduo, e aí a gente vai marcar, eu quero ir aí fazer essa reportagem, visitar e a gente divulgar. Fé virtual. Se nós soubermos usar as redes sociais, de tudo, ela é muito boa. Se não souber, complica um pouco. O que eu disse no podcast que eu fui lá na igreja do pastor César. Eu acho que o que divide o bom do ruim das redes sociais é algo bem fininho, uma parede muito fina. Um deslize, ela pode ser ruim, mas um deslize, ela pode ser bom. Então aí vai de nós tomarmos muito cuidado. Apóstolos, muito obrigado. Pastor César, obrigado. Se inscrevam aí em nosso canal. Obrigado, irmã Cida, sucesso. E sim, sei que a senhora sempre torceu. Agradeço de coração. Um beijo para a senhora e para o irmão Auro. Se eu não li o comentário aqui de alguém, me perdoa. O Charles, que está me devendo uma pizza 1 ano, ele é São Paulino, né? Eu vou te falar, não vou nem falar. Para encerrar, apóstolo Jean, o senhor torce para quem, filho? Eu sou corintiano. Ai, Jesus do céu. Ele tinha que ter um defeito. Pastor César, o senhor torce para quem? O melhor do Brasil, meu querido, Palmeiras. Apóstolo Nilson. Eu torço para o melhor da América, o Palmeiras, rapaz. Palmeiras. Apóstolo Jean, desculpa, mas nós estamos em maioria. Em maioria. Salva de palmas. Gente, obrigado. Um beijo no coração. Boa semana. E para encerrar, eu tenho uma novidade. Eu tenho o Alan Vilaça com um minuto top aqui para você. Elemental Channel, TV Gazeta Popular, TV Lagos, TV SDP, Nossa FM e todo mundo, um beijo no coração. Alan Vilaça com a sua mensagem. Pastores, apóstolos, obrigado a todos. Deus abençoe, uma boa semana. Fiquem com Deus, até mais. Tchau! Fala, top! Tudo bem? Alan Vilaça com vocês aqui no programa É de Noite, no quadro Minuto Top Motivacional. E hoje eu quero trazer uma pílula motivacional para você. Pense negativo. É isso mesmo que eu falei. Pense negativo. Você sabia que existem três tipos de pessoas? Existe a pessoa realista, existe a pessoa otimista e existe a pessoa pessimista. E eu quero falar dessa terceira pessoa, que é a pessoa pessimista. Às vezes, o pensar negativo, isso te estimula a novos cenários, isso estimula a sua criatividade, isso te afasta de cenários tóxicos, pessoas que te colocam para baixo. E é muito importante, muitas das vezes, você analisar, sair da zona de conforto. Pratique isso, que você vai ver que isso vai criar uma atitude positiva em você e vai te levar para um ciclo de evolução constante, ok? Não há nada de errado, às vezes, pensar negativo, ok? Um grande abraço e lembre-se, a minha motivação é motivar você. Tchau, tchau! Edmodas, tudo de roupas e calçados para você. Tem muitas opções, então não perca tempo, são 4 lojas para lhe atender. Anote os endereços. Loja 1, Avenida Benedito de Andrade, número 268. Loja 2, Estrada Turística do Jaraguá, 1181. Loja 3, Rua Cecília Calovini, 51. Loja 4, Avenida Alexio Jafé, número 2428. WhatsApp 11 95395 9739. Viu? Aqui no programa É de Noite tem descontão especial. É de Modas, qualidade e estilo. Aproveite esta oportunidade. Você faz a festa na Marabras. É tudo o que você esperava e muito mais. Olha este lindo conjunto para a Copa por apenas R$ 64,90 mensais. Vem pra Marabras. Aqui seu sonho vira realidade. É um lindo conjunto para a Copa por apenas R$ 64,90 mensais. Você faz a festa na Marabras. Não perca. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Contato com o É de Noite através do e-mail edcarlosmarafante@yahoo.com.br. Repórter Cidadão, de olho no que acontece na cidade com Ed Carlos